Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você é novo, não deixa de acionar o sininho das notificações para você receber um capítulo todos os dias. Se você já me segue, obrigado. E eu agradeço por todos os likes que vocês têm deixado. Pouca gente agora está esquecendo, antigamente pouca gente dava like. De tanto eu pedir, muita gente começou a apertar o like. Isso é muito bom para o canal. Eu agradeço em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos que estão me ouvindo. Toda sorte de bênção seja derramada sobre eles. Que a tua sabedoria, Senhor, a tua onisciência, o teu poder, sejam abundantemente derramados sobre cada um que vai ouvir essa palavra, porque a palavra de hoje é poderosa, carregada de sabedoria e de ensinamentos para todos aqueles que desejam firmemente seguir os teus caminhos. Hoje nós estamos aqui no capítulo 2 de 1 Reis, e aqui acontece tanta coisa. Por quê? Porque Davi vai dar as últimas instruções antes de partir para o seu filho Salomão. E vejam a sabedoria que vai ser derramada através de Davi, por meio do Espírito Santo, não, por meio do Senhor, né? Porque o Espírito Santo ainda não estava derramado, mas o Espírito do Senhor estava sobre Davi. E é o mesmo Espírito Santo que nós temos hoje, que nos guia, que nos ensina todas as coisas. Então diz que nos dias da morte ele encarregou Salomão, seu filho. Ele disse assim para o filho dele: eu vou pelo caminho de toda a terra. Todo mundo um dia vai por esse caminho, o caminho de toda a terra. Nós todos partiremos dessa terra e iremos pelo caminho de toda a terra. Você seja forte, mostre-se um homem. Olha os conselhos de Davi para Salomão. Ele diz: guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos. Guarda e caminha nos caminhos e nos ensinamentos do Senhor, para guardar seus estatutos e mandamentos, seus juízos e testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Naquele tempo só havia a lei, não havia ainda a graça que foi derramada por meio de Cristo Jesus. A lei tinha que ser seguida e obedecida. Para quê? Para que você possa prosperar em tudo que você faz e para onde quer que você se volte. Ou seja, a lei é uma proteção para você. Quando você obedece, quando você se orienta pela palavra do Senhor, você está guardado em todos os seus caminhos. Hoje o caminho nós já sabemos que é Jesus. Naquele tempo eles tinham que guardar toda a lei. Hoje a gente guarda as palavras de Jesus no nosso coração e nós estamos guardados no caminho. Para quê? Para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou ao seu respeito. Se os teus filhos atentarem o teu caminho para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará um homem no trono de Israel. A palavra de Deus é muito clara com relação ao ensinamento que nós temos que passar aos nossos filhos. Ensina teus filhos no caminho que devem andar. E mesmo depois de velhos, eles não se separarão desses caminhos. Eles não vão se distanciar do Senhor. Por bem ou por mal, um dia eles retornam ao caminho do Senhor e todos vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Além disso, ele fala, agora ele vai começar a instruir o Salomão com relação às pessoas que o traíram, com relação às pessoas que fizeram mal. E ele está orientando o Salomão para que ele não cometa erros, para que ele seja justo e que ele seja misericordioso, bondoso como o Senhor é, mas que faça justiça. E aqueles que fizeram o mal, enquanto Davi reinou, teriam que pagar. O primeiro que ele vai instruir é com relação a Joabe, que é o filho de Zeruia. Por quê? O Joabe havia matado 2 capitães. Em tempos de paz, ele matou 2 capitães de navio de Davi. Ele matou o Abner e matou o Amasa. Derramou sangue de guerra em tempos de paz. Ele fez isso por inveja, ele fez isso para se manter no poder, ou seja, ele fez isso em benefício próprio, desobedecendo a Davi, contra a vontade de Davi, portanto, contra a vontade do Senhor. Ele diz: faz segundo a sua sabedoria, não permita que ele desça as suas cãs ao sepulcro em paz, ou seja, não permite que ele vá para o sepulcro de cabeça branca, descer as cãs
Ascãs significa descer já branquinho, cabelo branco, isso são as cãs. Ele falou, não permita isso, faça justiça, faça com que ele seja sacrificado, seja morto, porque ele fez uma coisa muito feia, muito traiçoeira. Davi não fez isso enquanto reinou, mas ele deixou a instrução ao seu filho Salomão, para que a justiça de Deus fosse feita. E ele diz, porém, demonstra bondade com os filhos de Barzilai. Você lembra dos filhos de Barzilai? Eles apoiaram Davi. Quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, esses filhos de Barzilai, eles o apoiaram, eles deram comida a eles ajudaram os soldados de Davi. Então ele faz, ele era um gileadita, deixa-o estar entre aqueles que comem a sua mesa, aqueles que fazem justiça e que realmente abençoam as pessoas, os homens de Deus dessa terra, sentarão à mesa do Senhor. Glorifica a Deus por isso. E ele diz assim, com relação a Simei, você lembra do Simei? Aquele que ficava gritando, amaldiçoando Davi, enquanto ele fugia de Absalão, ele ficou jogando pedra, tacando barro, tacando pó, xingando. Mas o Davi perdoou ele, porque o Davi estava numa época fraca, ele estava voltando para o reino, ele não queria mais saber de sangue. E ele diz assim, esse benjamita me amaldiçoou, com uma maldição dolorosa no dia que eu fui a Manaim. Mas ele desceu para se encontrar comigo ao Jordão, e eu jurei a ele pelo Senhor, dizendo, não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente. O Davi disse, eu prometi que eu não desceria a espada sobre ele. Aí você, é outro assunto, você não prometeu isso para ele. Pois você é um homem sábio, você sabe o que deve fazer com ele. Porém, as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Ou seja, a bondade segue aqueles que são bons, a misericórdia também. Mas a justiça de Deus é implacável. A lei da semeadura é implacável. Aquilo que você semeou, você vai colher. Ainda que Davi tivesse permitido que Simei não morresse imediatamente, porque ele era digno de morte pelo que ele fez contra Davi, mas ele disse, você não precisa usar da mesma misericórdia que eu usei, porque eu prometi, mas você não prometeu nada. Cuidado, ele estava na verdade instruindo a Davi com relação aos perigos e a necessidade de tomar grandes decisões. Como líder, ele tinha que ser bondoso com os que eram bons e misericordioso com os que eram misericordiosos, mas ele tinha que fazer justiça com aqueles que traíram o rei e traíram, portanto, ao Senhor. Então ele disse, não use de misericórdia com ele, use a sua sabedoria, não permita que ele desça também a sepultura de uma forma tranquila. É a mesma coisa que aconteceu com o nosso Joabe, iria acontecer com Simei. Mas olha, o Salomão, agora já estamos no Salomão, Davi já está morrendo. Nós estamos tratando com um homem que vai ser considerado um dos homens mais sábios que já passaram por essa terra. Ele não vai matar o Simei de imediato, ele vai dar uma chance para o Simei. Depois, com relação a Adonias, o filho de Agag, depois que o Davi morre, ele não tinha se conformado ainda de ter perdido o trono. Mas ele não queria enfrentar diretamente Salomão, porque o povo estava do lado do Salomão. Então ele intenta, e o Salomão já tinha avisado ele, olha, se você agir com sabedoria, se você ficar na sua, tranquilo, não tentar tomar o trono de mim, você vai ficar numa boa. Mas se você tentar me enganar, ou você fizer alguma coisa errada, você vai pagar. E o que ele faz? Ele chega para Batseba, que é a mãe do Salomão, e pede para ela, olha, fala para o rei Salomão para ele deixar eu casar com Abisag, a Sunamita. Essa Sunamita foi a última concubina do Davi, aquela que deitou na cama para aquecer o Davi. Então, naquele tempo, aquelas pessoas que tinham o direito de se casar com uma das concubinas do rei, se tornava de alguma forma poderoso também. E o Abisag, ele queria esse poder, ele queria a Sunamita para ter poder, porque já que ele tem uma das concubinas do pai dele, ele seria também aclamado como rei. E aí ele vai e a Batseba não percebe esse intento, porque ela não era assim tão esperta quanto o Salomão.
E ela chega então, senta, põe a mão, fala pro filho dela, vem aqui, e ele vai com todo respeito, ele pega na mão dela, ele se ajoelha, e disse, pede minha mãe, eu não vou te dizer não. E aí ela disse, que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, teu irmão, como esposa. Ele entendeu na hora, porque ele era muito inteligente, o que era o intento de Adonias. Ele falou, é só isso que ele quer, por que não pede também para ele o reino? Ele é meu irmão mais velho, pede para ele, para o sacerdote Abiatar, para o Joabe, o filho de Zeruia, pede para eles, então pede o reino todo para ele. Ele foi ao mesmo tempo um pouco, vamos dizer assim, ele escarneceu um pouco da mãe, como que ele disse, você não está percebendo que ele está querendo tomar o reino de mim? Então já dá o reino para ele. E ele diz, o rei Salomão jurou pelo Senhor dizendo, assim Deus me faça, e mais ainda se Adonias não falou essa palavra contra a sua própria vida. Ele tinha avisado Adonias, age direito, você vai viver. Mas o Adonias já estava aqui tentando dar um balão, tentando ludibriar a mãe dele para pedir a sunamita, a Abisag. E o Salomão não era bobo. Falou, pois ele vai morrer por causa disso. Eu bem que o avisei. E aí Adonias será levado à morte. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, e assim ele morreu. Abusou da sorte. Já tinha escapado da morte, porque já tinha tentado tomar o reino de maneira imprópria, e agora estava tentando de novo. A segunda, ele não teve chance, ele não escapou. Para Abiatar, sacerdote, disse o rei, vai agora para Anatote. Abiatar era outro também que havia seguido Absalão. Ele falou, ó, você da linha, vai para Anatote, vai embora, porque você carregou a arca da aliança, eu não vou te matar. Você carregou a arca da aliança diante de Davi, meu pai. Portanto, tu tens sido aflito em tudo que meu pai foi afligido. Então ele expulsou Abiatar do sacerdócio, não o matou, mas não deixou mais ele ser sacerdote. Perceba que para isso para eles era uma coisa muito séria, muito importante, muito triste. Foi quase uma sentença de morte. Não foi a espada, mas foi um desligamento, como se você fosse desligado do corpo de Cristo. E aí chegaram novas ao Joabe falando que o Adonias, ele tinha se agarrado nos chifres do altar para não morrer. Aí ele fala assim, não interessa, vai lá Benaia e executa ele. Aí como ele estava no altar, agarrado aos chifres, quando você se agarrava aos chifres, eu já contei isso antes, significa que você está pedindo misericórdia para a sua vida. E no altar, as pessoas não tinham coragem de ir lá e derramar sangue no altar. Então o Benaia falava para ele, vem para fora, você vai ter que sair, porque você está com uma sentença de morte. E ele, não, eu não vou sair daqui, se você quiser você me mata aqui no altar. Aí ele manda notícia para o rei e disse assim, olha, ele disse que não vai sair do altar. Aí o rei disse, faz como ele disse, cai sobre ele, sepulta-o, para que você possa remover sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. Não interessa se ele está agarrado no chifre do altar, ele vai ser morto. E assim ele diz, o Senhor subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou. E ele foi sepultado em sua própria casa no deserto. Veja como o reino de Salomão começou a fazer uma limpeza no reino de Davi, no reinado antigo de Davi. Ele começou a tirar todos aqueles que de alguma forma traíram a Davi, deixando aqueles que foram fiéis a Davi. O Senhor é assim, ele usa de misericórdia com quem é bom, com quem faz as coisas corretas, mas ele usa de justiça e morte com aqueles que traem de alguma forma o Senhor ou aqueles que servem ao Senhor. É o que está acontecendo aqui nesse capítulo, com cada um houve uma sentença. Aí chegou a vez depois do Benaia, ele trocou os sacerdotes, ele colocou Benaia, filho de Joiada, no lugar, e colocou Zadok no lugar de Abiatar. Ele transferiu, ou seja, ele mudou para 2 outros sacerdotes, ele trocou de sacerdotes e trocou de capitão do exército. Ele ficou com aqueles que realmente eram fiéis. Amém? Aí ele vai falar com o Simei, que é aquele que havia traído o rei, que tinha xingado quando ele passava lá na coisa. E ele diz, olha, é o seguinte,
você vai ficar só em Jerusalém. Se você sair de Jerusalém, você vai morrer. E ele concorda, com certeza. Ele fala, não, pode deixar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar só em Jerusalém. Mas acontece que depois de 3 anos, 2 servos dele fogem e vão para Maaca, no reino de Gate. E o que ele faz? Ele atravessa o Jordão e vai atrás desses servos dele que haviam fugido. Ou seja, ele decretou a sentença de morte dele, porque ele tinha dito, eu vou ficar aqui em Jerusalém, porque ali em Jerusalém era mais difícil ele tramar contra o rei, porque o rei estava bem guardado. Então, conforme o Davi falou para ele, usa de sabedoria. Não, eu prometi que não ia matá-lo, não vou matá-lo, mas você use de sabedoria com ele. Ele vai, faz um pacto com o Simei e fala, você não vai fazer nada, não vai sair de Jerusalém. Tá bom? Tá bom. Só que ele sai e quando contaram a Salomão que ele tinha ido até Gate, saído de Jerusalém, o rei então manda chamar o Simei e falou, eu não falei para você não sair de Jerusalém? E o que você fez? Você saiu. Eu ouvi da sua boca a palavra de que você não ia sair. Por que então não guardaste o juramento que você fez ao Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? E além disso o rei disse para Simei, você conhece toda a iniquidade com a qual teu coração está familiarizado. Ou seja, você é familiarizado com a iniquidade, Simei. Você sabe muito bem a maldade que está no seu coração, tendo visto o que você fez com meu pai Davi. Você fez ao Davi, meu pai. Portanto, o Senhor vai devolver a tua iniquidade sobre a tua cabeça. E o rei Salomão será bendito, o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Ou seja, vou usar de justiça e misericórdia com os justos, vou usar de sentença condenatória àqueles que são infiéis a Deus. E assim o rei ordenou a Benaia, filho de Joiada, que arremeteu contra ele e ele morreu. E assim começa então esse reinado de Davi. Aqui tem tanta coisa para a gente tirar de ensinamento, eu falei bem rápido para você entender a história, mas você deve ler esse capítulo de novo e você vai ser instruído em muitas atitudes sábias do rei Salomão, como ele era instruído pelo Senhor, e mais sabedoria ele vai pedir ao Senhor, e mais sabedoria ele receberá. Amanhã nós voltamos com 1 Reis capítulo 3, eu espero que você tenha entendido bastante esse capítulo, tem muita coisa acontecendo aqui após a morte de Davi, essa transição de reino entre Davi e Salomão, mas o Senhor nos ensina coisas grandiosas com relação à sabedoria e com relação à justiça de Deus. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Não esquece de deixar o seu like. Amanhã a gente volta com 1 Reis, capítulo 3, se o Senhor nos permitir. Aleluia! Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um